Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje dos partidos políticos. Primeiro, eu coloquei aqui um conceito do que vem a ser os partidos políticos. Então, a primeira observação que nós encontramos aqui neste conceito é que os partidos políticos eles têm um papel muito importante dentro de um Estado democrático de direito, que é o caso do Estado brasileiro. Por que eles desempenham esse papel importante numa democracia? Porque eles proporcionam aos indivíduos a condição de se expressarem nos diferentes acontecimentos políticos nacionais, e é por meio do partido também que se possibilita a quem quer candidatar aos cargos públicos, tá? Esta condição de participar ativamente da vida política do nosso país. Por quê? Porque dentro do nosso sistema só é possível você se candidatar a qualquer cargo público por meio de um partido político, né? Então, se eu quero ser presidente da República, prefeito, deputado, vereador, senador, isso só é possível por meio dos partidos políticos. Por quê? Porque é por meio dos partidos políticos que se organiza a vontade popular na busca de se concretizar projetos comuns. Então, aqui é um conceito doutrinário do que é um partido político. Na prática, o que são os partidos políticos? Eles são agrupamentos voluntários, por quê? Porque o partido político é uma associação. Quando nós estudamos a liberdade de associação, o que a gente viu? Que ninguém está obrigado a se associar, e ainda que você venha a participar de uma associação, você pode sair dela a hora que você quiser, tá? Então, é por isso que eu estou falando para você que os partidos políticos, eles são organizações, são agrupamentos voluntários de pessoas que, claro, comungam com os mesmos pensamentos, né? Quem faz parte do Partido Verde, por exemplo, são pessoas que estão alinhadas à ideologia do Partido Verde, e assim sucessivamente. Basicamente, quem está dentro de um partido vai querer o quê? Vai querer conquistar o poder. Para que ela possa conquistar o poder, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que buscar, né? Tentar fazer com que as suas ideias, os seus ideais prevaleçam ali dentro do partido político. Então, é esta a ideia do partido político. Tem uma lei, que é a Lei 9.096, de 1995, que diz o seguinte no artigo 1º: o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, qual é a natureza jurídica do partido político? Ele é pessoa jurídica de direito privado. O que é uma pessoa jurídica? É uma pessoa criada na forma da lei. É uma ficção jurídica, tá? Qual que é o objetivo do partido político, segundo o artigo 1º da Lei 9.096? Ele atua no interesse do regime democrático, ele tem que representar a autenticidade do sistema representativo e ele tem que defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Uma questão importante: os partidos políticos não se equiparam às entidades paraestatais. O que é uma entidade paraestatal? É uma entidade paralela ao Estado. Não, ele é pessoa jurídica de direito privado. No Brasil, quando que a gente teve notícia de institucionalização, né, de formalização dos direitos políticos? Na Constituição de 1946. Somente nela é que os partidos foram institucionalizados. Por quê? Porque antes da Constituição de 1946, o que a gente tinha? Nós tínhamos as chamadas agremiações ou associações regionais, que recebiam o título de partido. Então, vamos ver aqui o que é necessário para que se crie um partido. Já te disse que o partido é pessoa jurídica de direito privado, não se esqueça disso, tá? Então, você vai olhar o quê? Como que o Código Civil estabelece para se criar uma pessoa jurídica. O partido político, o que ele vai ter que fazer? Tem a Lei 9.096, tá? No artigo 7º, que estabelece as condições. Mas primeiro eu vou ler para você aqui o artigo 17 da Constituição Federal. O que diz o artigo 17? É livre
É livre a criação, fusão, junta, né? Dois vira um, fundiu. Então, o que é a fusão? PT e o PMDB decidem fundir e tornar-se só um novo partido, com uma outra sigla. Incorporação e extinção de partidos políticos. É por isso que nós temos hoje mais de 30 partidos políticos. Agora, esses partidos, eles têm que observar algumas regras. Primeiro, soberania nacional. Isso aqui cai muito na sua prova. Então, observe que os partidos devem resguardar a soberania nacional. É por isso, gente, que aqui no inciso 2 do artigo 17, a Constituição proíbe que partidos políticos recebam dinheiros de governos estrangeiros ou de entidades estrangeiras subordinadas a governos estrangeiros. Por quê? Porque isso pode vir a violar a soberania nacional. Não pode. O que mais? O partido tem que obedecer o regime democrático, não pode se impor uma ditadura dentro do partido. Os partidos devem respeitar os outros partidos, o pluripartidarismo, e devem respeitar também os direitos fundamentais da pessoa humana. E, em seguida, nos incisos 1, 2, 3 e 4, o artigo 17 traz preceitos que os partidos políticos terão que obedecer. Primeiro, no Brasil, não se admite partido político de caráter regional. Obrigatoriamente, os partidos políticos eles têm caráter nacional. Já disse do inciso 2, não pode receber dinheiro de governos estrangeiros ou entidades subordinadas a governos estrangeiros. Todos os partidos anualmente têm que prestar contas à Justiça Eleitoral. Você acompanha isso na mídia. De onde que recebeu o dinheiro, o que gastou, em época de eleição, tem que comprovar todos os gastos de acordo com a lei. E o inciso 4, o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Isso quer dizer o quê? Que na Constituição tem as regras sobre sistemas eleitorais, tem as regras sobre como que se dá a eleição dos parlamentares, então o partido ele não pode inovar. E o parágrafo 4º, que é muito importante, é vedada a utilização pelos partidos de organizações paramilitares. O que é uma organização paramilitar? É uma organização paralela ao Estado. Por exemplo, as milícias no Rio de Janeiro são organizações de caráter paramilitar. Os zapatistas no México, tá? Então, a Constituição veda a associação de caráter paramilitar. A gente já estudou isso. Vou falar aqui do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9.096, de 95, que diz o seguinte: só é admitido o registro do Estatuto de Partido Político que tenha caráter nacional. O que é o caráter nacional? Como que o partido comprova? Olha só, caráter nacional é aquele tal que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, e esse número de eleitores tem que corresponder a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara, não computados os brancos e os nulos. E esse 0,5% tem que estar distribuído em pelo menos 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então, esta é a regra que o partido tem que comprovar, o caráter nacional. O artigo 6º da Lei 9.096 diz que é vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, conforme eu já disse para vocês aqui, que a Constituição trata no parágrafo 4º do artigo 17. Para a criação de um partido, gente, o que é suficiente? Que um grupo de pessoas, né, estabeleça os atos constitutivos, que é o estatuto, tá? Convoque uma assembleia para essa finalidade, tudo registrado em ata. Leve toda a documentação ao registro, no cartório de registro de pessoas
jurídicas. Quando nasce um bebê, você vai registrar onde? No registro de pessoas físicas. Nasceu uma associação, o partido político é uma associação, deve toda a documentação ser levada a registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. O artigo 17, no parágrafo 1º da Constituição, diz o seguinte: é assegurada aos partidos a autonomia para definir a sua estrutura interna, estabelecer regras sobre a escolha, formação, duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Ele é livre para estabelecer regras sobre a sua organização e o seu funcionamento, adotar critérios de escolha e regime de coligações nas eleições majoritárias, vedada, isso aqui foi reformado há pouco tempo, cuidado, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então, não pode ter coligação quando se trata de eleição proporcional, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. O que é isso aqui? Antes da modificação aqui no parágrafo 1º, nós tínhamos a chamada obrigatoriedade da regra da verticalização. O que era isso, gente? Se no âmbito nacional, por exemplo, o PT fizesse uma coligação junto com o PMDB, com o PSD e com o PSOL e com o PV, no âmbito dos estados, eles teriam que obedecer essa mesma coligação se, porventura, eles quisessem fazer uma coligação. Isso dava muito conflito. Então, houve uma reforma e hoje não é mais obrigatória a chamada regra da verticalização. E a última parte aqui do parágrafo 1º do artigo 17 diz que os estatutos dos partidos devem estabelecer regras sobre a fidelidade partidária, tá bom? Então, o que ocorreu em relação à fidelidade partidária? Em maio de 2015, o Supremo Tribunal Federal disse que a perda do mandato, em razão de troca de partido, não atinge candidatos que foram eleitos pelo sistema majoritário. Quem é eleito pelo sistema majoritário? Presidente da República, vice-presidente da República, governadores de estado do Distrito Federal e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. Quem é eleito pelo sistema proporcional? Todos os cargos do Legislativo, exceto os cargos para o Senado Federal. Então, é por isso que um senador ele pode mudar de partido que ele não perde o mandato, tá bom? Agora, um deputado federal, se ele mudar de partido, ele perde o mandato, a não ser dentro das hipóteses que já foram decididas pela jurisprudência. Quais são essas hipóteses? Se ele estiver sendo perseguido, se houve a criação de um novo partido, ele pode migrar sem perder o mandato. Se ele entrou no partido por causa do programa partidário e agora o programa partidário modificou e ele não mais se reconhece, ele pode mudar. Basicamente, são essas regras. Então, o partido político, eu disse para você que ele tem que criar um estatuto, obedecer às regras estabelecidas na lei. Feito isso, ele procura um cartório de registro de pessoas jurídicas e ali, então, cria-se a pessoa jurídica, o partido político PTB. Feito isso, agora o que ele tem que providenciar? Parágrafo 2º do artigo 17. Os partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica no cartório de registro de pessoas jurídicas, eles devem levar os estatutos para registrar perante o TSE. O que a doutrina diz? Que uma vez que o partido comprovou que ele criou todas as regras, que ele obedeceu todas as regras, o TSE é obrigado a registrar o partido. Então, o registro do partido no TSE é apenas um ato de natureza administrativa, porque a criação do partido, ela dar-se-á na forma da lei civil, tá? Vocês sabem que a Constituição também previu a possibilidade, né,
de financiamento dos partidos. Então, o que o Supremo decidiu em setembro de 2015? Numa ação direta de inconstitucionalidade, ele julgou parcialmente procedente o pedido formulado nesta ação direta para declarar a inconstitucionalidade de artigos da lei que autorizavam contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. O que a Corte diz? Que as contribuições de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais a partidos políticos são inconstitucional. Agora, de outro lado, o que o Supremo entendeu? Que contribuições de pessoas físicas são válidas e regulam de acordo com a lei em vigor. Ainda sobre essa questão de doações a partidos políticos, gente, vale lembrar aqui que o plenário do Supremo, em decisão unânime em novembro de 2015, ele concedeu um pedido cautelar também numa ação direta para quê? Para suspender a eficácia de um dispositivo da Lei 9.504 de 97, que permite doações ocultas a candidatos. Olha o absurdo dessa lei. O Supremo declarou esse artigo inconstitucional e disse que quem quiser doar, pode doar. Pessoa física pode fazer doação aos partidos. É só você observar quando tem eleição, quando eles vão prestar contas, tem lá o nome das pessoas que deram grana para os partidos. Agora, se você quiser dar dinheiro, lembre-se que vai prevalecer o princípio da transparência e moralidade. Por quê? Porque a doação oculta, ela pode favorecer, ela pode fomentar a corrupção, não é verdade? Então, o que a gente tem aqui? Que contribuições de pessoas físicas são válidas, mas tem que ser nominada, tá bom? E contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, para partidos políticos, são inconstitucionais. Cuidado que isso pode cair na sua prova. Gente, sobre partidos políticos, tudo que é possível de cair é o que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui na área do aluno e bom